Good afternoon. Boa tarde. I'm so happy to be back in Brazil. Eu estou muito feliz de estar de volta no Brasil. It has taken me 4 years to return. Levou 4 anos para eu voltar. And I apologize for being away so long. E eu peço desculpas por ter levado tanto tempo. But I can say that God has been doing a work. Mas eu posso dizer que Deus tem operado. I've had an opportunity to travel to other places such as Africa. Eu tive a oportunidade de viajar a outros lugares como a África. And God is truly preparing a people. E Deus está realmente preparando um povo. And I can see that He has been blessing you here tremendously. E eu posso ver que Ele tem abençoado vocês aqui de forma tremenda. And I anticipate that God will continue to do great things for this institution. E eu já digo de antemão que Deus continuará operando grandes coisas por essa instituição. All right. Ready to begin? If you have your Bibles, Se vocês têm as suas Bíblias, turn with me to Ezekiel, vão a Ezequiel, abram em Ezequiel, chapter 28. capítulo 28. E nós iremos analisar o verso 14. I just want to start and give a broad foundation for the messages that I will present. Eu gostaria antes de lançar um fundamento sobre o que é que eu vou apresentar. So this will be a foundation to prepare you for the message that will come. Então isso é um fundamento para prepará-los para as mensagens que virão. How many of you like receiving gifts? Quantos de vocês gostam de receber presentes? Oh yes, I know I do. Eu sei que eu também gosto. As a matter of fact, every time I have a birthday, someone brings me a gift. E, de fato, quando eu estou fazendo aniversário e alguém me traz um presente, And sometimes when I have an anniversary, I get another gift. e às vezes quando é aniversário de casamento, eu também recebo um outro presente. Many times throughout our lives, we receive gifts from other people. Várias vezes durante a nossa vida nós recebemos presentes de outras pessoas. And those gifts are given to us E esses presentes nos são dados because someone else porque uma outra pessoa was very concerned about our well-being, our happiness. se interessou muito com o nosso bem-estar, a nossa felicidade. We receive gifts Nós recebemos presentes not because we earn them, não porque nós o ganhamos, but because someone else appreciates us. mas porque alguém nos aprecia. Well, when you look at this, E quando analisamos isso, God has given to you and I a gift, Deus deu a você e eu um dom, um presente. something that we cannot earn. Algo que nós não podemos ganhar. And that gift is the liberty of conscience. E esse dom é a liberdade de consciência. When someone is born into this world, Quando alguém nasce nesse mundo, because of the gift of Jesus Christ, por causa do dom, a dádiva de Jesus Cristo, as they grow into age and mature, quando essa pessoa cresce e fica madura, they can amadurece, begin to exercise their will. então essa pessoa pode começar a exercitar a sua vontade. We are living in a time Estamos vivendo em um tempo when the liberty of conscience is under assault. em que a liberdade de consciência está sob ataque. Satan has been gradually making way and progress Satanás está gradualmente progredindo to take the gift that God has given to you and I away from us. nesse processo para remover aquilo que Deus deu a você e a mim. So I would say to you this afternoon, Portanto, vou falar a vocês nessa tarde, you and I have to make sure você e eu temos que nos assegurar that we do our absolute best que nós façamos o nosso melhor to not let go of this gift that God has given to you and I. para não deixar esse dom que Deus nos deu fugir. So what does it mean, liberty of conscience? Então, o que quer dizer isso? Liberdade de consciência. We understand that liberty simply means freedom. Nós compreendemos que liberdade significa liberdade. 2 palavras em inglês, mais uma em português. But when we talk about the word conscience, Mas quando nós falamos sobre consciência, freedom of conscience, liberdade de consciência, this concept is very important.
Esse conceito é muito importante. And I want to show you the biblical definition of conscience. E eu quero mostrar a vocês a definição bíblica de consciência. If you were to look up this word conscience in the New Testament, Se você for analisar a palavra consciência no Novo Testamento, and you look at the original word in the Greek, e se você analisa a palavra original no grego, I want you to notice how it is defined. eu quero que vocês notem como ela é definida. Conscience actually means moral consciousness. Consciência quer dizer consciência moral na realidade. It means to be able to see completely, Significa estar apto a ver completamente, to understand or to become aware of. entender ou estar ciente de algo. So the word conscience does not just refer to the thoughts. Portanto, a palavra consciência não refere-se apenas aos pensamentos, It refers to the moral principle that guides our thoughts. se refere ao princípio moral que guia os nossos pensamentos. And the more we understand, E quanto mais nós compreendemos, then we make decisions que então fazemos decisões based upon morality. baseadas na moralidade. Now let me give you one more definition. Deixe-me dar-lhes mais uma definição. When we talk about morality or morals, Quando nós falamos de moralidade ou morais, the dictionary definition is simply this: a definição do dicionário é simplesmente a seguinte: concerned with the principles of right and wrong behavior. que tem a ver com os princípios de um comportamento certo ou errado. So moral consciousness Portanto, consciência moral is to make right or wrong decisions é fazer decisões certas ou erradas based upon morals baseado em valores morais or based upon a standard. ou baseado em algum princípio. All of us want to do that which is right. Amen? Todos nós queremos fazer o que é certo, amém? Well, we don't want to do that which is wrong, correct? Nós não queremos fazer aquilo que é errado, correto? So then how do we know what is wrong or what is right? Portanto, como sabemos o que é certo e o que é errado? How can we make that decision in our minds? Como podemos tomar essa decisão em nossas mentes? Because once we decide that something is right, Porque uma vez que nós decidimos que algo é certo, those thoughts will then become actions. então esses pensamentos se tornam ações. So there has to be a standard, Portanto, há de haver um princípio, some way to tell us this is right and this is wrong. algum meio de dizer isso está certo e isso está errado. Now let me just ask, what do you think that standard is? Agora, deixe-me perguntar-lhes que padrão vocês acham que é esse? The law of God. A lei de Amen. Deus. All right, so now let's go back in our Bibles to Ezekiel chapter 28. É verdade, é a lei de Deus. Então vamos voltar agora a Ezequiel em nossas Bíblias, no capítulo 28. And let us look at the origin of the liberty of conscience. E vamos analisar a origem da liberdade de consciência. In Ezekiel chapter 28, No capítulo 28 de Ezequiel, the prophet gives us a picture of the government of God. o profeta nos dá um quadro do governo de Deus. It describes heaven prior to the fall of man. Descreve o céu antes da queda do homem. And what I want you to notice E o que eu quero que vocês notem is that of all the creatures that God had made, é que de todas as criaturas que Deus criou, there was one creature that God chose houve uma criatura que Deus escolheu to have the responsibility para ter a responsabilidade of teaching the law of God. de ensinar a lei de Deus. And that creature was Lucifer. E essa criatura era Lúcifer. Notice what the Bible says about Lucifer in verse 14. E notem o que a Bíblia diz sobre Lúcifer no verso 14. Thou art the anointed cherub that covereth, and I have set thee so. Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci. Thou wast upon the holy mountain of God, thou walked up and down in the midst of the stones of fire. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. So Lucifer at one point in time was an anointed cherub. Portanto, Lúcifer em uma época já foi um querubim ungido. Of all the cherubs that God made, De todos os querubins que Deus criou, God anointed or chose him above all the rest.
Deus ungiu ou escolheu a ele acima de todos os outros and set him close to God himself. e o estabeleceu próximo do próprio Deus. And when you look at the book of Ezekiel, E quando analisamos o livro de Ezequiel, you will find that cherubs have a very important role. nós vemos que os querubins têm um papel muito importante, And that is que é to make sure God's law is obeyed. assegurar de que a lei de Deus é obedecida In heaven, no céu. at one point in time, Em um ponto na história, Lucifer was next to God himself. Lúcifer estava próximo do próprio Deus. There was no one that had more wisdom and understanding about God's government than Lucifer. Não havia ninguém que tinha mais sabedoria e compreensão acerca do governo de Deus do que Lúcifer. But the Bible says that iniquity was found in his heart. Mas a Bíblia diz que iniquidade foi achada em seu coração. He began to fight against the law of God. Ele começou a lutar contra a lei de Deus. Now I want you to notice E eu gostaria que vocês notassem a quotation from patriarchs and prophets. uma citação de patriarcas e profetas. When you look at God's government, Quando nós analisamos o governo de Deus, before this world was created, antes do mundo ser criado, there was only one law, the law of love. havia apenas uma lei, a lei do amor. And that law was the foundation of God's government. E essa lei era o fundamento do governo de It Deus. says the law of love being the foundation of the government of God, E a citação diz a lei de Deus sendo o fundamento do governo de Deus. the happiness of all the intelligent beings depends upon their perfect accord with its great principles of righteousness. A felicidade de todos os seres inteligentes depende em perfeita harmonia com os grandes princípios de justiça. Now listen to this next sentence. Notem a próxima sentença. God desires from all his creatures the service of love. Deus deseja de todas as suas criaturas o serviço do amor. He takes no pleasure in forced obedience. Ele não tem prazer em uma obediência forçada. And to all he grants freedom of will, E a todos ele concede liberdade de escolha, that they may render him voluntary service. para que eles possam rendê-lo obediência voluntária. We are here right now because God wants us to serve him out of love. Nós estamos todos aqui nesse momento porque Deus deseja que nós o sirvamos pelo amor. And it's because Satan violated this principle E devido ao fato de Satanás ter violado esse princípio, that this world has fallen into sin. é que esse mundo caiu em pecado. The reason why Satan was not destroyed immediately A razão pela qual Satanás não foi imediatamente destruído is because God will not violate the freedom of conscience. é porque Deus não irá violar a liberdade de consciência. This is very important. Isso é muito importante. But you know what happened. Mas saibam o que aconteceu. Satan began to go around in heaven Satanás começou a ir pelo céu and convince the other angels that they didn't need a law. e convencer aos outros anjos que eles não precisavam de uma lei. That because they were perfect, they didn't need to have one. Que porque eles eram perfeitos, então eles não precisavam ter uma lei. But there is something that he did. Mas ele fez algo mais. Every decision that the angels made prior to this time Todas as decisões que os anjos haviam tomado antes dessa hora was based on God's law. foram baseadas na lei de Deus. Did the angels do that which was right in heaven? Será que os anjos faziam o que era certo no céu? Yes, they did. Sim, eles faziam. Well, why did they do that which is right? Mas por que é que eles faziam o que era certo? It was because God's law guided their correct behavior. É porque a lei de Deus dizia qual era o comportamento correto. So once Satan said they did not have to obey, Portanto, uma vez que Satanás disse, vocês não têm que obedecer, he removed the foundation for the freedom of conscience. ele removeu então esse fundamento da liberdade de consciência. So now, instead of making decisions based on God's law, Portanto, agora, ao invés de tomarem decisões baseadas na lei de Deus, Satan made decisions based upon his own thoughts, Satanás tomava decisões baseadas em seu próprio pensamento, his own feelings, seus próprios sentimentos, and then all the angels followed. e todos os anjos, alguns anjos seguiram. And notice also what happened.
E percebam também o que aconteceu. The angels that fell Os anjos que caíram no longer obeyed God, já não mais obedeciam a Deus, they began to obey Satan. eles passaram a obedecer a Satanás. So what happened is, Portanto, o que acontece aqui, Satan became the standard Satanás se tornou o padrão, a norma, for them to follow. para eles seguirem. And in following Satan, E ao seguir Satanás, they became subject to his will. eles se tornaram então sujeitos à sua vontade. And this is why it's so important E por isso é tão importante to have a standard possuir um padrão, um princípio, for us to determine what is right and what is wrong. para que nós determinemos o que é certo e o que é errado. Now I want you to show you what the Bible teaches. Agora eu quero mostrar-lhes o que a Bíblia ensina. Acts chapter 24, Vamos a Atos capítulo 24. verse 16. Versículo 16. Acts chapter 24 and verse 16. Atos 24, versículo 16. Notice what the Bible says. Notem o que a Bíblia diz. And herein do I exercise myself Por isso, procuro sempre to have always a conscience void of offense ter uma consciência sem ofensa, toward God and toward men. tanto para com Deus como para com os homens. Paul tells us that he always exercised himself, or he always followed one principle. Paulo fala que ele sempre procura, ou na tradução em inglês diz que ele sempre se exercitava. And that principle was E esse princípio era to make sure that his conscience ter a certeza de que a sua consciência was clear estava clara from offending God e limpa de ofender a Deus and offending man. e de ofender aos homens. Well, in order for him not to offend God or man, Mas para que ele não ofendesse a Deus ou aos homens, his mind must be free a sua mente teria que estar livre to choose to do that which is wrong or right, para escolher fazer aquilo que era errado ou que era certo, based upon a standard. baseado em uma norma. And as long as he followed that standard, E desde que ele seguisse essa norma, which is the law of God, que é a lei de Deus, he would not offend God or man. ele não iria então ofender a Deus ou aos homens. And that standard, the law, is broken into two parts. E essa norma, a lei de Deus, é dividida em dois. The first 4 commandments Os primeiros 4 mandamentos, deal with our responsibility to God. que lidam com a nossa responsabilidade para com Deus. The last 6 deal with our responsibility to man. E os últimos 6, nossa responsabilidade para com o próximo, o homem. So the only way we can be free not to offend either Portanto, o único meio de estarmos livres de não ofender nenhum nem outro is to follow that law. é seguir essa lei. So now, Portanto, agora, when you look at this principle, quando analisamos esse princípio, the foundation of the liberty of conscience a fundação da liberdade de consciência is the law of God. é a lei de Deus. Turn to Isaiah chapter 59 Vamos a Isaías capítulo 59, and verse 19. no versículo 19. Anytime you and I are tempted, Todas as vezes que você e eu somos tentados, we have to make the decision. temos que fazer uma decisão. Am I going to offend God or not? Será que vou ofender a Deus ou não? Am I going to offend man or not? Vou ofender ao homem ou não? And at that time when we are tempted, E nesse momento que somos tentados, the Holy Spirit convicts our conscience o Espírito Santo convence a nossa consciência and tells us to do that which is right, e nos diz para fazer o que é certo, based upon the law of God. baseado na lei de Deus. The Bible says in verse A 19, Bíblia diz no verso 19, so shall they that fear the name of the Lord from the west, então temerão o nome do Senhor desde o poente and his glory from the rising of the sun, e a sua glória desde o nascente do sol, when the enemy, which is Satan, vindo o inimigo, que é Satanás, shall come in like a flood. como uma corrente de águas. The Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. O Espírito do Senhor arvorará contra ela a sua bandeira, ou na Bíblia em inglês, a sua norma. So when that temptation comes, Portanto, quando vem essa tentação, the Holy Spirit says, don't lie,
to your neighbor. O Espírito Santo diz: não minta ao teu irmão. You need to tell the truth. Você precisa falar a verdade. Don't hate someone. Não odeie alguém. Don't have any other gods before the God of heaven. Não tenha outro Deus diante do Deus do céu. Anytime a temptation comes, Toda vez que uma tentação sobrevém, this is the standard that God sets before us. essa é a norma que Deus põe diante de nós. So what you will see Portanto, o que vocês verão is that Satan é que Satanás is working está trabalhando to remove the law of God para remover a lei de Deus and give us another standard to follow, e nos dar uma outra norma para seguirmos, which will cause us to be subject to Him. que irá nos fazer sujeitos a Ele. And the way He does it is this. E a maneira que Ele faz isso é a seguinte: When the law of God is disregarded, quando a lei de Deus é desconsiderada, something has to be put in its place. algo tem que ser posto no lugar dela. So Satan, he places things like tradition Portanto, Satanás coloca coisas como tradição or laws that go against the law of God. ou leis que vão contra a lei de Deus. And He tells us to follow those things. E Ele nos diz para seguir essas coisas. And in following those things, we become servants or slaves. E ao seguirmos essas coisas, nós nos tornamos servos ou escravos. So we must guard the liberty of conscience. Portanto, devemos guardar a liberdade de consciência. In 2 BC, No segundo volume do Comentário Bíblico Adventista, we have another quotation. temos uma outra citação And this is just to show you the responsibility of the cherubim. que mostra a responsabilidade dos querubins. If you remember when Solomon built the temple, Se vocês se lembrarem, quando Salomão constrói o templo, it was made based upon the pattern that was in heaven, foi feito de acordo com o padrão do céu, which was a heavenly sanctuary. que era o santuário celestial. And when Solomon made this temple, Então, quando Salomão fez esse templo, he added 2 cherubims. ele adicionou ali 2 querubins. But when you look into the most holy place, Mas quando você analisa o lugar santíssimo, you have the Ark of the Covenant. você tem a arca da aliança. And right below the mercy seat, E abaixo, dentro do... Como era a tampa? Propiciatório, you have the law of God. você tem a lei de Deus. Above the mercy seat, E acima do propiciatório, you have the cherubim. você tem o querubim. So the cherubim are interested in the law of God. Portanto, querubins estavam interessados na lei de Deus. But not only are they studying about the plan of salvation, Mas eles não estão apenas estudando sobre o plano da salvação. they are doing everything in their power Eles estão fazendo tudo ao seu alcance to get the world to acknowledge the law of God. para que o mundo reconheça a lei de Deus. They are the guardians of God's law. Eles são os guardiões da lei de Deus. And Satan was the chief guardian E Satanás era o guardião-chefe when he was Lucifer. quando ele era Lúcifer. In addition to the cherubim on the top of the ark, E além do querubim em cima da arca, Solomon made 2 other angels of larger size. Salomão fez outros 2 anjos de tamanho maior, At each end of the ark, cada um em cada ponta da arca, representing the heavenly angels guarding the law of God. que representam os anjos celestiais, que são os guardiões da lei de Deus. So now you'll see Portanto, agora vocês veem that when Satan fell, que quando Satanás caiu, he caused Adam and Eve to sin, ele fez com que Adão e Eva pecassem, and their wills were in harmony with Satan's will. e então ao pecar, a vontade deles ficou em harmonia com a vontade de Satanás. And then God placed enmity between Satan and man. E Deus, então, ele colocou a inimizade entre Satanás e o homem, Giving him the freedom to choose who he will serve. dando assim a liberdade ao homem escolher quem ele iria servir. And his decision was based upon the law of God. E essa decisão foi feita baseada na lei de Deus. So I want you to notice now, Eu quero que vocês percebam agora, in Romans chapter 2, no capítulo 2 de Romanos, the law of God a lei de Deus governs all right behavior. governa todo o certo comportamento. And then you may ask a question.
Então você pode perguntar, What if somebody doesn't have the law of God? What if they don't know about it? e se alguém não tem a lei de Deus? E se ele não sabe sobre ela? How will they know to do that which is right or wrong? Como que eles sabem então fazer o que é certo e o que é errado? And the answer is, A resposta é, when God placed enmity in the heart of man, quando Deus colocou aí essa inimizade no coração do homem, He also placed a consciousness Ele também colocou um estado de consciência to do that which is right or wrong, de fazer aquilo que é certo ou errado, based on God's law. baseado na lei de Deus. Notice what the Bible teaches. Vejam o que a Bíblia ensina. In Romans 2 and verse 14, Romanos 2, versículo 14. For when the Gentiles which have not the law, Porque quando os gentios que não têm lei, they don't understand it the way that we do. eles não entendem a lei da forma que nós entendemos. Maybe they didn't have a Bible, Talvez eles não tenham a Bíblia, or as much light as we do. ou tanta luz quanto nós temos. When they don't have the law, Quando eles não têm a lei, they do by nature the things contained in the law. eles fazem naturalmente as coisas que são da lei, These having not the law are a law unto themselves. não tendo eles leis, para si mesmos são lei. Now watch verse 15. Agora o versículo 15. Which show the work of the law Os quais mostram a obra da lei, written in their hearts, escrita em seus corações, their conscience also bearing witness, testificando juntamente a sua consciência, and their mean while excusing or else excusing the other. e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. So based on the Bible, Portanto, baseado na Bíblia, when someone does that which is right from the heart, quando alguém faz aquilo que é certo de coração, they show eles mostram that the law of God que a lei de Deus is present in their conscience. está presente em sua consciência. And notice the next verse. E notem o próximo verso. In the day, verse 16, in the day when God shall judge the secrets of man, Verso 16, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, by Jesus Christ according to my gospel. por Jesus Cristo segundo o meu evangelho. So God one day Portanto, Deus um dia is going to judge all the secrets of man. irá julgar todos os segredos dos homens. And only God knows what's in our mind. E apenas Deus sabe o que vai na nossa mente. Listen very carefully. Prestem bem atenção. Satan cannot read your mind. Satanás não pode ler a sua He does mente. not know what you are thinking right now. Ele não sabe o que você está pensando nesse momento. No created being has the ability to read minds. Nenhum ser criado possui a habilidade de ler mentes. Are you following? Vocês estão acompanhando? No created being has the ability to read minds. Only God can. Nenhum ser criado possui a habilidade de ler as mentes. Apenas Deus pode fazer isso. So because of that, E por causa disso, in the day of judgment, no dia do juízo, God will make decisions Deus tomará decisões as to who is lost or saved acerca de quem está perdido ou salvo, based upon our thoughts. baseado em nossos pensamentos. Therefore, only God Portanto, apenas Deus can punish people pode punir as pessoas based upon how they think. baseado no que eles pensam. God's the only one Deus é o único that can declare someone innocent based upon their thoughts. que pode declarar alguém inocente baseado em seus pensamentos. And I'll show you again. E eu vou mostrar-lhes novamente. In Romans chapter 9 Em Romanos capítulo 9, and verse 1. no versículo 1. Romans chapter 9 and verse 1. Romanos 9, versículo 1. And this is very important to understand. Isso é muito importante compreender. Only God has access to our thoughts and our conscience. Apenas Deus tem acesso a nossos pensamentos e a nossa consciência. So only He can judge based upon our conscience and thoughts. Portanto, apenas Ele pode julgar baseado na nossa consciência e nos nossos The Bible pensamentos. says in verse 1, A Bíblia diz no verso 1, I say the truth in Christ, I lie not. em Cristo digo a verdade, não minto, My conscience also bearing me dando-me testemunho a minha consciência witness in the Holy Ghost. no Espírito Santo. So Paul Portanto, Paulo is saying that I'm not lying. está dizendo, eu não estou mentindo. And there's only one that can read my thoughts and say I'm not lying. E há apenas um que pode ler os meus pensamentos e dizer que eu não estou mentindo. And who is that? Quem é esse?
It's God. É Deus. God, through the Holy Spirit, reads our thoughts. Deus, através do Espírito Santo, lê os nossos pensamentos. And based upon our actions, E baseado em nossas ações, He determines us righteous, Ele nos proclama justos, innocent, inocentes or guilty and under condemnation. ou culpados sob condenação. Man cannot do it, O homem não pode fazer isso. and most importantly, E mais importante ainda, civil governments cannot do it. governos civis não podem fazer isso. Civil governments cannot punish you based upon your thoughts. Governos civis não podem te punir baseado em seus pensamentos. Right here, the Holy Ghost Bem aqui, o Espírito Santo, is able to stand before the Father and the Son, ele pode estar entre o Pai e o Filho before all the angels, e diante de todos os anjos before all the unfallen worlds, e todos os mundos não and caídos say, Paul is doing that which is right, e dizer, Paulo está fazendo aquilo que é certo, based upon my holy law. baseado em minha santa lei. He is bearing witness in his conscience. Ele está dando testemunho com a consciência dele. So now, Portanto, agora, I want to show you a verse quero mostrar-lhes um verso in 2 Corinthians. em 2 Coríntios. Paul says the Holy Spirit is bearing witness in his conscience. Paulo diz que o Espírito Santo dá testemunho em sua consciência. In 2 Corinthians 3:17, Em 2 Coríntios 3:17. notice what the Bible says. Percebam que a Bíblia diz: Now the Lord is that Spirit. Ora, o Senhor é Espírito. And where the Spirit of the Lord is, E onde está o Espírito do Senhor, there is liberty. aí a liberdade. So you see that where the Holy Spirit is, Então vocês veem que aonde está o Espírito when He is Santo, searching the conscience, quando ele está examinando a consciência, He declares ele declara the conscience is free a consciência livre for men to make decision para um homem tomar uma decisão based upon my law. baseada em minha lei, diz Deus. So then the question is, Portanto, a pergunta é: what about the e state and the law? o que dizer sobre o Estado e a lei? What about it? O que dizer sobre isso? And we're going to talk about that. Nós falaremos sobre isso um pouco. Turn to James chapter 1. Vamos a Tiago capítulo 1. James chapter 1. Tiago 1, verso 25. But whoso looketh into the perfect law of liberty. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade. So what type of law did God give us? Portanto, que tipo de lei Deus nos deu? The law of liberty. A lei da liberdade. So when we talk about the moral law, Portanto, ao falarmos da lei moral, right, the 10 commandments, os 10 mandamentos, the 10 commandments actually give you and I freedom. os 10 mandamentos, na verdade, dão a você e eu liberdade. It's the foundation of freedom. É o fundamento da liberdade. So if you do away with the law of God, Portanto, se você remover a lei de Deus, then you're doing away with what? então você está removendo o quê? You're doing away with freedom. Você está removendo You então a understand? liberdade, In entendem? order for liberty to exist, E para que exista liberdade, there must be law. deve haver uma lei. You cannot have liberty without law. Você não pode ter liberdade sem uma lei. This is what Satan tried to convince the angels of. E é isso que Satanás está tentando convencer os anjos. We're perfect. We don't need a law. Nós somos perfeitos, não precisamos de uma lei. So he said, let's make our own laws. Então diz, vamos fazer as nossas próprias leis. And once he divorced law E quando ele desconecta a lei from the created beings of God, dos seres criados de Deus, he removed the protection from their conscience. então ele remove a proteção da consciência deles. So therefore, Portanto, Satan is telling humanity a lie. Satanás está dizendo à humanidade uma mentira. If you do away with the law, Se você remove a lei, you'll be free. você estará livre. You'll be happy. Você será feliz. But what he's really saying is, Mas o que realmente ele está dizendo é, if we remove the law, se nós removemos a lei, you have to obey vocês têm que obedecer what I tell you o que eu digo a vocês, through the agencies that I choose.
pelos meios que eu escolho. And you will see later in our next sermon E nós analisaremos mais tarde no próximo sermão that God gave certain civil principles que Deus deu certos princípios civis to guard para guardar liberty of conscience. a liberdade de consciência. Turn with me to Acts chapter 23. Vamos agora para Atos capítulo 23. Now, when you look at the life of the apostles, Ao analisarmos a vida dos apóstolos, they were righteous men. eram homens justos, They did that which was right. faziam aquilo que é certo. And even Paul said, E mesmo Paulo falou, in my ministry I exercise to have a conscience void of offense. ele diz que no meu ministério eu exercito ter uma consciência livre de ofensa, Towards God or man. para com Deus ou para com o homem. But listen, brothers and sisters, Mas ouçam, irmãos e irmãs, we have to be careful temos que tomar cuidado, that in trying not to offend man, que ao tentar não ofender o homem, we offend God. nós ofendamos a Deus. If something happens Se algo acontece, where man wants us to do something quando o homem quer que façamos algo that is against what God has asked us to do, que é contra o que Deus nos pediu para fazer, we must decide. nós devemos decidir. Will I obey God Será que obedecerei a Deus or will I obey man? ou obedecerei ao homem? This is the foundation of the liberty of conscience. Esse é o fundamento da liberdade de consciência. For years, Paul was a faithful apostle. Durante anos, Paulo foi um fiel apóstolo. He was teaching righteousness by faith, not by works. Ele ensinava a justiça pela fé e não pelas obras. He said that we are saved because of God's grace, Ele dizia que somos salvos pela graça de Deus, not because of our own works. não por causa de nossas próprias obras. But you had other religious leaders Mas temos outros líderes religiosos that said, no, we have to keep the law of Moses. que diziam que temos que cumprir a lei de Moisés. And so Paul had to decide, Então Paulo tinha que decidir: will I continue to teach the gospel that God told me to teach? será que eu vou continuar a ensinar o evangelho que Deus me disse para ensinar, Or obey man? ou obedecer ao homem? The Sadducees and Pharisees Os saduceus e os fariseus, had set up traditions, eles estabeleceram tradições, man's teachings, ensinamentos de homens that went against God's law. que iam contra as leis de Deus. And so when Paul came back from his third missionary journey, Portanto, quando Paulo voltou de sua terceira viagem missionária, the religious leaders os líderes religiosos told Paul, disseram a Paulo: just follow the law of Moses one time. simplesmente sigam a lei de Moisés uma vez. We don't want to have any problem with these religious leaders. Nós não queremos ter problema com esses líderes religiosos. Just take these Gentiles Simplesmente peguem os gentios and purify them according to our traditions. e purifiquem-nos de acordo com as nossas tradições. And at that point, E nesse ponto, Paul changes his testimony. Paulo muda o seu testemunho. The Bible says in verse 1, Acts 23 and verse 1, A Bíblia diz em Atos 23, versículo 1. and Paul, E Paulo, earnestly beholding the council, said, pondo os olhos no conselho, disse: men and brethren, homens e irmãos, I have lived in all good conscience before God until this day. até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. In other words, Em outras palavras, I had not offended God in my conscience until this day. eu não tenho ofendido a Deus, não ofendi a Deus na minha consciência até o dia de hoje. Well, what was it that he did? Mas o que foi então que ele fez? He went against God's commandment. Ele foi contra o mandamento de Deus. And because of that, E por causa disso, Paul made a decision Paulo tomou uma decisão not to offend man, de não ofender o homem, but in not offending man, mas ao não ofender o homem, he offended God. ele ofendeu a Deus. And because of E that, por causa disso, he broke God's law. ele quebrou a lei de Brothers and Deus. sisters, listen very carefully. Irmãos e irmãs, ouçam bem atentamente. Anytime you violate your conscience Toda vez que você viola a sua consciência and you do something that you know you should not do, e você faz algo que sabe que não deveria ter feito, at that point you break the law of God. nessa hora você quebra a lei de Deus. You cannot separate right actions Você não pode separar ações certas, direitas, and have the righteousness of God e ter a justiça de Deus from keeping His 10 commandments.
sem guardar os 10 mandamentos. You may be okay with man, Você pode estar bem com os homens, but you have to mas você precisa também comparecer perante o juízo de Deus. So I don't know about you, Eu não sei quanto a vocês, but I want to obey God. What do you say? mas eu quero obedecer a Deus. O que vocês me dizem? Now notice, because Paul made this decision, Agora, pelo fato de Paulo ter tomado essa decisão, he ended up in prison. ele foi parar na prisão. His ministry was cut short. O seu ministério foi abreviado. Now, Agora, we have to make a decision. nós temos que tomar uma decisão. Either we are going to go to prison Se iremos à prisão because we have offended man por ter ofendido a homens and have not offended God. e não ofendido a Deus. Or we're going to go to prison Ou será que seremos aprisionados because we offend God and we don't offend man. por ter ofendido a Deus e não aos homens? One day we're all going to have to make this decision. Um dia todos nós teremos que tomar essa decisão. So we have to make sure Portanto, temos que nos assegurar that we follow a thus saith the Lord que nós sigamos um assim diz o Senhor. above a thus saith the church Acima de um assim diz a igreja and above a thus saith the state. e acima de um assim diz o Estado. We have to follow God 100%. Temos que seguir a Deus 100%. So let's talk about now our responsibility to the government. Portanto, vamos falar agora sobre a nossa responsabilidade para com o governo. What should our relationship be to them? Qual deveria ser o nosso relacionamento com eles? Turn with me to Romans chapter 13. Abram comigo em Romanos capítulo 13, Verse 1. versículo 1. Let every soul be subject unto the higher powers. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, For there is no power but of God. porque não há potestade que não venha de Deus, The powers that be are ordained of God. e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Whosoever therefore resisteth the power, Por isso, quem resiste à potestade, resisteth the ordinance of God. resiste à ordenação de Deus. And they that resist shall receive to themselves damnation. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Now watch verse 3 very carefully. Agora, percebam, notem bem o versículo 3, It says, For rulers are not a terror to good works. que diz, porque os magistrados não são terror para as boas obras. Did you catch that? Vocês compreenderam isso? They're not a terror to what? Eles não são terror para quê? Good works. Boas obras. Now remember, Lembrem-se, when you look at the people that run our governments, quando vocês olham para as pessoas na liderança do nosso governo, all of them are ordained of God to be in that position, that role. todos esses foram ordenados por Deus para ocupar a posição que ocupam. They are on trial before God. Eles estão on trial. Eles estão sendo também julgados por Deus To make sure that they will execute laws fairly. para que eles façam leis de forma justa, And they are also used by God e eles também são usados por Deus to punish para punir wrong actions. ações que são erradas. So when you look at the Bible very carefully, Quando analisamos a Bíblia bem atentamente, it says they are not a terror to good works. diz que não são um terror para as boas obras, Not good thoughts. e nem not in my Bible. Não para bons pensamentos. You understand the difference? Vocês entendem a diferença? They're not a terror to good thoughts. Eles não são um terror para os bons That's not what the pensamentos. Bible says. Será que é o que a Bíblia diz? In other words, they are to focus upon our works, our actions, not what we think. Então, em outras palavras, eles devem focar nas nossas obras e não no que nós pensamos. Wilt thou then not be afraid of the power? Queres tu, pois, não temer a potestade? Do that which is good, Faze o bem and thou shalt have praise of the same. e terás louvor dela. So Paul is saying, do that which is good. Então Paulo está falando, faça aquilo que é bom. Now, what is the standard for the Christian to determine that which is good and not evil? Agora, qual é que é a norma para o cristão para decidir o que é bom e o que é mal?
All right, God's law. Sim, a lei de Deus, certo? And we make that decision first where? In our conscience. E onde é que nós primeiramente tomamos essa decisão? All right? Now, if we Consciência. obey God's law, Agora, se nós obedecermos a lei de Deus, will we also do that which is right towards civil laws? será que nós também iremos fazer aquilo que é certo diante das autoridades civis And other citizens of Brazil? e os outros cidadãos do Brasil? In other words, Em outras palavras, let's say we didn't have any civil laws, vamos dizer que nós não tivéssemos nenhuma lei civil, and we just had the law of God. apenas a lei de Deus. Will you do that which is right to your brother and your sister? Será que você faria então aquilo que é certo para com teu irmão e irmã? Sure. Com Because certeza. it's the foundation of all that which is good. Porque é o fundamento de tudo aquilo que é bom. Okay, now, Certo, agora, when you look at the laws of the state, quando você analisa as leis do Estado, the laws of the state as leis do Estado govern good behavior. governam o comportamento. They make sure that we do that which is right towards each other. Eles asseguram-se de que nós fazemos o que é certo uns para com os outros. But the laws of the state Mas as leis do Estado, do not determine elas não determinam if we have good thoughts towards each other. se nós temos bons pensamentos uns para com os outros. It's limited to our actions. Ela é limitada às nossas ações. Let's go a little bit further. Vamos analisar um pouco mais. Let's hold your thumb in Romans 13. Mantenha o seu dedo em Romanos capítulo 13 Go to Psalm 119 e vamos a Salmos 119, and verse 172. no verso 172. Psalm 119, verse 172. Salmos 119, versículo 172. The Bible says, "My tongue shall speak of thy word, A Bíblia diz: a minha língua falará da tua palavra, for all thy commandments are righteousness." pois todos os teus mandamentos são justiça. So when we obey God's law from the heart, Portanto, ao obedecermos a lei de Deus do coração, we are righteous. nós somos justos. In other words, Em outras palavras, we will have entrance into heaven teremos a entrada no céu, because we have kept God's law from the heart. porque temos guardado a lei de Deus do coração. Only the law of God Apenas a lei de Deus can determine pode determinar that you are righteous se você é justo and that someone else is wicked. e se alguém é ímpio. It's only the law of God that determines who goes to heaven and who will go to hell. É apenas a lei de Deus que determina quem vai para o céu e quem vai para o inferno. What about the laws of the state? E as leis do Estado? Do the laws of the state determine if you go to heaven or hell? Será que as leis do Estado determinam se você vai para o céu ou para o inferno? No, they do not. Não, não Do the fazem laws isso. of the state determine that you are righteous before God? Será que as leis do Estado determinam se você é justo diante de Deus? No. You Não. know why? Sabem por quê? Because the laws of the state Porque as leis do Estado cannot determine what happens in the conscience. não podem determinar o que acontece na consciência. It is possible É possível for me to kill someone que eu mate alguém and I go to prison e eu vou então para a prisão. and they say that you're going to die. E eles dizem, você morrerá. And at the same time, Ao mesmo tempo, see the law of the state a lei do Estado will say I'm guilty, vai dizer, você é culpado, you deserve to die. você merece morrer. But Portanto, if Christ touches entretanto, my heart se Cristo toca o meu coração and I experience conversion e eu tenho a experiência de uma conversão and I ask for the forgiveness of my sin of killing someone, e eu peço perdão por aquele pecado de ter matado alguém, will God forgive us? será que Will He Deus forgive me? irá me perdoar? Yes. Sim. And if I die E se eu morrer, because the government kills me, porque o governo venha me matar, can I still make it to heaven? será que eu ainda posso ir para o céu? Yes. Sim. Yes. Sim. But it is a responsibility Mas é uma responsabilidade of the state do Estado to punish me for my action. me punir pelas minhas ações. So the dividing line Portanto, a linha divisória comes down to the conscience.
é sobre a consciência. The state cannot violate the conscience. O Estado não pode violar a consciência. It stops with our actions towards each other. Simplesmente as nossas ações, ele é limitado às nossas ações uns para com os And outros. Paul makes this clear in Romans chapter 13. E Paulo deixa isso bem claro em Romanos capítulo 13. Notice what happens now. E notem o que acontece agora. Verse 4, for he is the minister of God to thee for good. No versículo 4, porque ela é ministro de Deus para teu bem. But if thou do that which is evil, be afraid. Mas se fizeres o mal, teme. For he beareth not the sword in vain. Pois não traz debalde a espada. For he is a minister of God, Porque é ministro de Deus a revenger to execute wrath e vingador para castigar upon him that doeth evil. o que faz o mal. So notice what you have. Então notem o que nós temos aqui. In the Old Testament, No Antigo Testamento, when somebody did that which was wrong, quando alguém fazia o que era errado, God would execute punishment immediately. Deus imediatamente executava a sua punição. In the New Testament, No Novo Testamento, he uses the state ele usa o Estado as a vehicle como um to veículo punish wrong action. de punir ações erradas. Verse 5. Versículo 5. Wherefore ye must needs be subject, Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, not only for wrath, não somente pelo castigo, but also for conscience sake. mas também pela consciência. So we are to be subject to the laws that be, Portanto, devemos estar sujeitos às leis que existem, with a clear conscience, com uma consciência clara, as long as the laws of the state do not go against God's laws. desde que as leis do Estado não interfiram com as leis de Deus. Now watch what the Bible says. Notem o que a Bíblia diz. Notice how Paul outlines the jurisdiction of the state. Vejam como Paulo aborda a jurisdição do Estado. Verse 6. Verso 6. For this cause pay ye tribute also, Por esta razão também pagais tributos, for they are God's ministers attending continually upon this very thing. porque são ministros de Deus atendendo sempre a isto mesmo. So, Portanto, should a Christian pay taxes? será que um cristão deveria pagar taxas, impostos? Yes. Sim, Yes. sim. Now, Agora, when you look at ao analisarmos the next few verses, os próximos versículos, you will see vocês verão that when we do these things, que quando fazemos essas they coisas, do not violate what God has asked us to do. nós não violamos o que Deus nos tem pedido para que façamos. If I pay taxes, Se eu pago impostos, am I breaking God's 10 commandments? será que eu estou quebrando os 10 mandamentos? I am not. Não estou. So notice Então, notem that keeping the 10 commandments que guardar os 10 mandamentos also guarantees também garante that you and I que você e eu will be good citizens of the state. seremos bons cidadãos do Estado. Verse 7. Versículo 7. Render therefore to all their dues, tribute to whom tribute is due, custom to whom custom is due. Portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, e a quem imposto, imposto. So even when it comes to certain customs, as long as they don't violate the laws of God, we should obey. Portanto, desde que não viole a lei de Deus, nós devemos obedecer a essas leis. Now verse 8. Versículo 8. In my last sermon, I'm going to talk about liberty and the economy. No meu último sermão, eu vou falar sobre a liberdade e a economia. And verse 8 is probably the foundation of that whole sermon, E o versículo 8 provavelmente é o fundamento de todo esse sermão, which is to owe no man anything. que diz, a ninguém devais coisa alguma. In other words, Em outras palavras, we should be free from debt. devemos estar livres das dívidas. But going on, Continuando, in verse 9, no versículo 9, it says, for this, com efeito, thou shalt not commit adultery, não adulterará, thou shalt not kill, não matarás, thou shalt not steal, não thou furtarás, shalt not bear false não witness, darás falso testemunho, thou shalt not covet. não cobiçarás. Which commandments has been named right here? Quais mandamentos foram nomeados aqui? Is he talking about the first 4 commandments or the last 6? Será que ele está falando dos primeiros 4 ou dos últimos 6? So then you see Então vocês veem that we are to be subject to the law que nós devemos estar sujeitos à lei of the state do Estado when it comes to
quando é relacionado the last 6 commandments. aos últimos 6 mandamentos. The state O Estado has no jurisdiction não possui jurisdição over the first 4 commandments. sobre os primeiros 4 mandamentos. Is that clear? Está claro? So as long as we keep those last 6, Então, desde que nós guardemos os últimos 6, then we will be obedient to the laws of the land. então nós seremos obedientes às leis do Estado. If I Se eu kill someone, matei alguém, it's the responsibility é uma responsabilidade of the state to come in and to try me. do Estado intervir e me levar a tribunal. If someone tries to break into your home, Se alguém tenta assaltar a sua casa, it's the responsibility of the state é uma responsabilidade do Estado to make sure that you are protected from thieves. assegurar de que você está protegido de ladrões. And that is where it stops. E é aí que é o limite dela. And of course, we can talk about other things probably a little later. É claro que nós podíamos falar de outras coisas mais tarde. The state O Estado has a responsibility possui a responsabilidade by maintaining the last 6 commandments in principle, de manter os 6 últimos mandamentos, um princípio, so that morality para que a moralidade remains high permaneça alta, elevada, in society. na sociedade. So when you look at certain principles such as the responsibility of a husband to his wife, Portanto, ao analisarmos certos princípios como a responsabilidade do marido para com a esposa, as long as that is followed, se isso for seguido, the morality in society stays high. a moralidade da sociedade permanece elevada. But when I violate God's order, Mas quando eu violo a ordem de Deus, and a man tries to marry another man, e um homem quer se casar com outro homem, the level of morality drops, o nível de moralidade então cai, which now affects my lifestyle que agora afeta o meu estilo de vida and my ability e a minha habilidade to follow God's principles. de seguir os princípios de Deus. If I want my child to know Se eu quero que meu filho saiba there should be marriage between a man and a woman, que o casamento deve ser entre um homem e uma mulher, the state cannot force me o Estado não pode me forçar to teach my children a ensinar ao meu filho that a man can marry another man, que um homem tem que se casar com outro homem, because God's law has already established that which is the correct principle. que um homem pode se casar com outro homem, porque a lei de Deus já estabeleceu esse princípio. And I'm sure we'll talk more about that later. E tenho certeza que nós abordaremos mais isso em outra circunstância. Okay. So in conclusion, Ao concluir, when you look at the history of the liberty of conscience, ao analisarmos a história da liberdade de consciência, from the time it was established in heaven, desde o período que foi estabelecida no céu, and down through the times of the Old Testament, e passando pelos períodos do Antigo Testamento, and Jesus Christ and the apostles, e então de Cristo e os apóstolos, and through the Reformation, e pela Reforma, the liberty of conscience liberdade de consciência should be guarded by you and I. deve ser obedecida por você e por mim. That freedom originated with God and His law. Essa liberdade se originou com Deus e a sua lei. God's law is the foundation of freedom. A lei de Deus é o fundamento da liberdade. So this is a principle that we have to live with. Portanto, esse é um princípio que nós temos que manter. Anything that establishes freedom, Tudo que é estabelecido como liberdade, freedom of religion, liberdade religiosa, okay, freedom of conscience, liberdade de consciência, we know that that originates with God. nós sabemos que foi originado com Deus. But anything that mandates force Mas tudo que demanda força originates with Satan. origina-se com Satanás. And we know that his foundation E nós sabemos que o seu fundamento is hate, é ódio, man-made laws, leis feitas por homens, and of course laws that violate God's laws, e é claro, leis que violam as leis de Deus and tradition. e tradição. This is the foundation of Satan's Esse é o fundamento dos princípios de Satanás, of force. de força.
This afternoon, you and I have to make a decision. Nessa tarde, você e eu temos que tomar uma decisão. When we look at how many people have laid down their lives for liberty of conscience, Quando analisamos quantas pessoas já deram as suas vidas pela liberdade de consciência, we must pick up the banner of freedom nós devemos pegar a bandeira da liberdade and continue to wave it in these last days, e continuar a hasteá-la nesses últimos dias. and to make sure that it doesn't hit the ground. E nos assegurarmos de que ela não cairá. We must make sure Nós devemos nos assegurar that everyone has the freedom de que todos possuem a liberdade to choose to worship God de escolher adorar a Deus and to follow His law, e seguir a sua lei, or ou to not obey God não obedecer a Deus or follow His law. ou seguir a sua lei. We fight for the freedom for people to choose Nós lutamos pela liberdade das pessoas escolherem, without being coerced by the state. sem precisarem ser forçadas pelo Estado. And as this battle faces us in these last days, E ao defrontarmos essa batalha nos últimos dias, it's going to be fierce, será duro. but we must do our responsibility Mas temos que fazer o que é nossa responsabilidade, as Seventh-day Adventists como adventistas do sétimo dia, to enlighten our friends and family, our communities, como os nossos amigos, nossas famílias and communities e nossas comunidades, as to what constitutes liberty of conscience. ensinar-lhes o que constitui a liberdade de consciência. In the 6th volume of the Testimonies, page 402, Em Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 402, it reads, lemos: "The banner of truth and religious liberty, a bandeira da verdade e da liberdade religiosa, which these reformers held aloft, has in this last conflict been committed to us. que estes reformadores têm carregado, é agora passada a nós." And she is not talking to Catholics. E ela não está falando de católicos. She's not talking to Episcopalians. Ela não está falando para episcopais. She is talking to Seventh-day Adventists, Ela está falando para adventistas do sétimo dia, telling us nos dizendo that in the last day, que nos últimos dias, all of other Christianity todo o outro mundo do that cristianismo came from Protestant Reformation que veio da reforma protestante are going to reject the truths that were given irá rejeitar as verdades que foi-lhes dado and fight against the liberty of conscience, e irão lutar contra a liberdade de consciência, which means que significa you will have faithful Adventists você terá adventistas that fiéis must take the banner of religious liberty que devem hastear a bandeira da liberdade religiosa and wave it high for all to see. e segurá-la bem alto para que todos vejam. The responsibility for this great gift A responsabilidade dessa grande dádiva rests with those whom God has blessed with a knowledge of His Word. está sobre aqueles que Deus abençoou com o conhecimento da sua palavra. She just called religious liberty a gift, Ela chama a liberdade religiosa de dom, and that gift has been given to us dom, uma dádiva que tem sido dada a nós, because we have a knowledge of His Word. porque nós temos o conhecimento da sua palavra. We are to receive God's Word as supreme authority. Devemos receber a palavra de Deus como uma autoridade suprema. We must accept its truths for ourselves, Devemos aceitar essas verdades em nossas vidas. and we can appreciate these truths only E nós podemos desfrutar dessas verdades apenas as we search them out by personal study. ao buscarmos estudá-las por estudos pessoais. So may God bless us Então que Deus possa nos abençoar as we seek to obey God, ao buscarmos obedecer a Deus, no matter what the cost, não importa qual seja o resultado, to make sure para ter a certeza that when we do right actions, de que quando fazemos ações it's corretas, not because we're being hypocritical, não é porque estamos sendo hipócritas, but because our conscience is free mas é porque a nossa consciência é livre to obey God's moral standard. para obedecer a norma moral de Deus. If you would like for this to be your experience, Se você gostaria que essa fosse a sua experiência, let me see your hand. deixe-me ver as suas mãos.
May God be with you this afternoon. Que Deus possa estar com vocês nessa tarde. Bíblica de consciência. If you were to look up this word conscience in the New Testament, Se você for analisar a palavra consciência no Novo Testamento, and you look at the original word in the Greek, e se você analisa a palavra original no grego, I want you to notice how it is defined. eu quero que vocês notem como ela é definida. Conscience actually means moral consciousness. Consciência quer dizer consciência moral na realidade. It means to be able to see completely, Significa estar apto a ver completamente, to understand or to become aware of. entender ou estar ciente de algo. So the word conscience does not just refer to the thoughts. Portanto, a palavra consciência não refere-se apenas aos pensamentos, It refers to the moral principle that guides our thoughts. se refere ao princípio moral que guia os nossos pensamentos. And the more we understand, E quanto mais nós compreendemos, then we make decisions que então fazemos decisões based upon morality. baseadas na moralidade. Now let me give you one more definition. Deixe-me dar-lhes mais uma definição. When we talk about morality or morals, Quando nós falamos de moralidade ou morais, the dictionary definition is simply this: a definição do dicionário é simplesmente a seguinte: concerned with the principles of right and wrong behavior. que tem a ver com os princípios de um comportamento certo ou errado. So moral conscience, Por causa do dom, a dádiva de Jesus Cristo, as they grow into age and mature, quando essa pessoa cresce e fica madura, they can amadurece, begin to exercise their will. então essa pessoa pode começar a exercitar a sua vontade. We are living in a time Estamos vivendo em um tempo when the liberty of conscience is under assault. em que a liberdade de consciência está sob ataque. Satan has been gradually making way and progress Satanás está gradualmente progredindo to take the gift that God has given to you and I away from us. nesse processo para remover aquilo que Deus deu a você e a mim. So I would say to you this afternoon, Portanto, vou falar a vocês nessa tarde, you and I have to make sure você e eu temos que nos assegurar that we do our absolute best que nós façamos o nosso melhor to not let go of this gift that God has given to you and I. para não deixar esse dom que Deus nos deu fugir. So what does it mean, liberty of conscience? Então, o que quer dizer isso? Liberdade de consciência. We understand that liberty simply means freedom. Nós compreendemos que liberdade significa liberdade. Duas palavras em inglês, mais uma em português. But when we talk about the word conscience, Mas quando nós falamos sobre consciência, freedom of conscience, liberdade de consciência, this concept is very important. esse conceito é muito importante. And I want to show you the biblical definition of conscience. E eu quero mostrar a vocês a definição para prepará-los para as mensagens que virão. How many of you like receiving gifts? Quantos de vocês gostam de receber presentes? Oh yes, I know I do. Eu sei que eu também gosto. As a matter of fact, every time I have a birthday, someone brings me a gift. E, de fato, quando eu estou fazendo aniversário e alguém me traz um presente, And sometimes when I have an anniversary, I get another gift. e às vezes quando é aniversário de casamento, eu também recebo um outro presente. Many times throughout our lives, we receive gifts from other people. Várias vezes durante a nossa vida nós recebemos presentes de outras pessoas. And those gifts are given to us E esses presentes nos são dados because someone else porque uma outra pessoa was very concerned about our well-being, our happiness. se interessou muito com o nosso bem-estar, a nossa felicidade. We receive gifts Nós recebemos presentes not because we earned them, não porque nós o ganhamos, but because someone else appreciates us. mas porque alguém nos aprecia. Well, when you look at this, E quando analisamos isso, God has given to you and I a gift, Deus deu a você e eu um dom, um presente, something that we cannot earn. algo que nós não podemos ganhar. And that gift is the liberty of conscience. E esse dom é a liberdade de consciência. When someone is born into this world,
Quando alguém nasce nesse mundo, because of the gift of Jesus Christ, portanto, consciência moral is to make right or wrong decisions é fazer decisões certas ou erradas based upon morals baseado em valores morais or based upon a standard. ou baseado em algum princípio. All of us want to do that which is right. Amen? Todos nós queremos fazer o que é certo, amém? Well, we don't want to do that which is wrong, correct? Nós não queremos fazer aquilo que é errado, correto? So then how do we know what is wrong or what is right? Portanto, como sabemos o que é certo e o que é errado? How can we make that decision in our minds? Como podemos tomar essa decisão em nossas mentes? Because once we decide that something is right, Porque uma vez que nós decidimos que algo é certo, those thoughts will then become actions. então esses pensamentos se tornam ações. So there has to be a standard. Portanto, há de haver um princípio, Some way to tell us this is right and this is wrong. algum meio de dizer isso está certo e isso está errado. Now let me just ask, what do you think that standard is? Agora, deixe-me perguntar-lhes que padrão vocês acham que é esse? The law of God. A lei de Amen. Deus. All right, so now let's go back in our Bibles to Ezekiel chapter 28. É verdade, é a lei de Deus. Então vamos voltar agora a Ezequiel em nossas Bíblias, no capítulo 28. And let us look at the origin of the liberty of conscience. E vamos analisar a origem da liberdade de consciência. In Ezekiel chapter... Good afternoon. Boa tarde. I'm so happy to be back in Brazil. Eu estou muito feliz de estar de volta no Brasil. It has taken me 4 years to return. Levou 4 anos para eu voltar. And I apologize for being away so long. Eu peço desculpas por ter levado tanto tempo. But I can say that God has been doing a work. Mas eu posso dizer que Deus tem operado. I've had an opportunity to travel to other places such as Africa. Eu tive a oportunidade de viajar a outros lugares, como a África. And God is truly preparing a people. E Deus está realmente preparando um povo. And I can see that He has been blessing you here tremendously. E eu posso ver que Ele tem abençoado vocês aqui de forma tremenda. And I anticipate that God will continue to do great things for this institution. E eu já digo de antemão que Deus continuará operando grandes coisas por essa instituição. All right. Ready to begin? If you have your Bibles, Se vocês têm as suas Bíblias, turn with me to Ezekiel vão a Ezequiel, abram em Ezequiel, chapter 28. capítulo 28. E nós iremos analisar o verso 14. I just want to start and give a broad foundation for the messages that I will present. Eu gostaria antes de lançar um fundamento sobre o que é que eu vou apresentar. So this will be a foundation to prepare you for the message that will come. Então isso é um fundamento